Ok, moçada, do terceiro ano, estamos aí iniciando um grupo de aulas de física para tentar ajudá-los a rever os conceitos em relação à eletricidade para o vestibular. E nós vamos começar com um conceito básico, que seria o conceito de carga elétrica. Vocês estão vendo? Aqui nós temos um modelo atual de um átomo. Nós temos aqui prótons e nêutrons aqui no núcleo, e tem uma partícula livre se movimentando aqui em volta dele, que são os elétrons. Observe que os prótons, eles estão presos aqui no núcleo, tá? Como que aglutinados através de uma cola, que é a energia nuclear forte. Então o próton ele não vai poder sair daqui com muita facilidade. Já os elétrons são partículas livres, partículas soltas, que têm a possibilidade de serem retirados ou até mesmo colocados novos elétrons, né? Bem, por que os elétrons ficam se movimentando aqui ao redor do núcleo, como que atraídos pelo núcleo? Na verdade, são atraídos. Por quê? Porque existe uma propriedade dos prótons e dos elétrons chamada carga elétrica. Que propriedade que é essa? É uma propriedade que gera atração e repulsão. Então, se observe, aqui ó, quando nós colocamos prótons perto de prótons, eles se repelem, e elétrons perto de elétrons se repelem. No entanto, prótons e elétrons se atraem. Essa é uma propriedade deles, uma propriedade característica dessas partículas, que são partículas básicas da formação da matéria, da formação de qualquer corpo, né? Observe que nós consideramos, inclusive, carga elétrica uma propriedade dessas partículas, prótons e elétrons. Todo elétron, todo próton tem uma quantidade de carga elétrica que nós podemos definir com um valor numérico. Esse valor numérico que está mostrado aqui foi obtido experimentalmente por Robert Millikan, em 1907, que através de um experimento chamado experimento da gota, ele chegou a esse valor representativo da carga elétrica do elétron e da carga elétrica do próton. Observe, gente, que os valores são iguaizinhos, ó. A diferença está aqui no sinal. Esse sinal, ele vem como definição, pura definição, pura maneira de você diferenciar os dois. No entanto, esses sinais estão exatamente de acordo com essas propriedades. Porque você veja bem, se prótons repelem prótons, nós temos que duas cargas positivas se repelem. Elétrons repelem elétrons, duas cargas negativas se repelem. E prótons e elétrons se atraem, positivo e negativo se atraem. Tá? A matéria é formada de moléculas e moléculas formadas de átomos. Logicamente, na matéria, seja ela qual for, como essa caneta, por exemplo, ela possui prótons e possui elétrons. Nós dizemos que esta matéria ela é neutra se a quantidade de elétrons for igual à quantidade de prótons. Por quê? Veja bem, cada elétron possui essa carga elétrica negativa. Cada próton é essa carga elétrica positiva. Se a quantidade de elétrons for igual à quantidade de prótons, eu posso dizer que a quantidade de carga negativa é igual à quantidade de carga positiva presente na caneta. Logo, uma anula a outra e eu digo que ela é neutra. Caso ela tenha mais elétrons do que próton, eu digo que ela tem uma carga elétrica negativa. E caso ela tenha mais prótons que elétrons, eu tenha retirado o elétron dessa matéria, ela passa a ter uma carga elétrica positiva. Essa carga elétrica nós podemos calcular. Carga elétrica adquirida por um corpo. E essa carga elétrica adquirida por um corpo, nós podemos calcular utilizando essa expressão aqui, ó. Observe, gente, que esse lance de colocar o módulo é simplesmente um artifício para facilitar na resolução do problema. Simplesmente isso. Bom, nós podemos calcular a carga elétrica de qualquer corpo usando esta expressão. Módulo da carga elétrica, que nós representamos pela letra Q, a carga elétrica do corpo representada pela letra Q, é igual a um número natural vezes a carga elétrica de cada elétron ou de cada próton, que é exatamente o mesmo valor. Esse módulo de E aqui é sempre o valor 1,6 vezes 10 a menos 19. Sempre. É esse número que está aqui. Sempre esse número. Por quê? Ele é a carga de cada partícula independentemente. Esse N é exatamente a quantidade em excesso ou de elétrons ou de prótons. Tá? Então seria a quantidade a mais, a quantidade em excesso. Em excesso
de elétrons ou prótons. E esse aqui, o resultado que nós vamos obter é exatamente o módulo da carga elétrica do corpo. Ao utilizarmos essa fórmula, nós estaremos calculando o módulo da carga elétrica de um corpo, que vai depender agora, a resposta final, o sinal da resposta final, vai depender se esse corpo tem excesso de elétrons ou excesso de prótons. Se o corpo tiver excesso de elétrons, na resposta final teria que colocar a carga negativa, que é o que caracteriza o excesso de elétrons. E se ele tiver excesso de prótons, ou seja, falta de elétrons, caso tenhamos retirado elétrons do corpo, então ele terá uma carga elétrica final positiva. Então a resposta final vai depender exclusivamente do N, do enunciado do problema. Por exemplo, digamos que um corpo inicialmente neutro, o que significa isso? Quantidade de elétrons igual a quantidade de prótons. Esse corpo, por algum motivo, não me interessa qual, ele receba, então o corpo receba, digamos, 5 vezes 10 elevado a 20 elétrons. Observe que se esse corpo era neutro e ele recebeu isso de elétrons, isso aqui passou a ser uma quantidade a mais de elétrons que ele ficou. Então, logicamente, tendo uma quantidade a mais, ele tornou-se um corpo negativo. E esse a mais, esse excesso de elétrons, é exatamente aquele N que nós mostramos na fórmula. Então, nessa formulinha aqui, se eu quero calcular qual é a carga adquirida pelo corpo, qual é o que a carga elétrica adquirida pelo corpo, eu vou pegar esse excesso e multiplicar pelo valor de cada elétron. Então, no caso, olha lá, a carga elétrica adquirida, veja que eu estou fazendo em módulo, isso evita aquele inconveniente que temos que estar fazendo joguinhos de sinais, que é coisa mais ou menos, menos ou mais, não tem esse problema. Então vai ficar 5 vezes 10 a 20, não me preocupo se esse N é positivo ou negativo, é uma quantidade, pronto, e aqui sempre esse valor 1,6 vezes 10 a menos 19. Então a carga elétrica adquirida pelo corpo em módulo seria o quê? 5 vezes 1,6, isso aqui daria 8, ou dá 8, resulta em 8, 10 a 20 com 10 a menos 19, mantém-se a base que é 10, módulo da carga elétrica igual a 8 vezes 10 a primeira, coulombs, unidade de medida de carga elétrica, coulomb, escreve-se dessa maneira, a grafia é essa aqui, C maiúsculo. Então, na realidade, módulo da carga elétrica 80, 8 vezes 10 a primeira, coulomb. A resposta, quando nós vamos colocar a resposta do problema, nós temos que tomar um pouquinho de cuidado. Você me perguntou qual é a carga elétrica. Ele está se referindo também ao sinal. Então eu tenho que verificar que esse corpo passou a ter excesso de elétrons. Logo ele ficou com carga negativa. E o que nós calculamos foi o módulo. Portanto, a carga que o corpo ficou é de menos 80 coulombs. Olha, bem simples, fácil. Não tem problema nenhum, o cuidado que você deve ter com o sinal, e para evitar